Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já presenciou alguém dando um sorriso falso? É uma coisa que assim que nós vemos, logo fica claro para nós de que por algum motivo desconhecido, essa determinada pessoa não está feliz realmente. Mas por algum outro motivo que também desconhecemos, ela quer fazer com que acreditem que ela está feliz. E o que acontece quando nos deparamos com um sorriso falso? Nós já ficamos meio desconfiados. Pensamos que talvez estejamos sendo enganados ou que essa pessoa está zombando de nós. E por isso preferimos uma cara brava verdadeira do que um sorriso falso lançado a nós. Mas eu descobri uma coisa recentemente, que é a importância do sorriso em nossa vida. E eu não estou dizendo especificamente daquele sorriso espontâneo, aquele que surge após ouvirmos uma piada, ou quando avistamos alguém que amamos muito, enquanto damos um passeio em algum lugar. Eu estou falando unicamente do sorriso, seja ele qual for. É cientificamente comprovado que quando você sorri e contrai os músculos faciais associados ao riso, isso pode desencadear uma série de reações fisiológicas positivas no organismo. Quando sorrimos, nosso cérebro libera endorfinas, que são neurotransmissores conhecidos por seu papel na promoção de sentimentos de prazer e bem-estar. Essas endorfinas podem gerar uma sensação de felicidade e relaxamento, contribuindo para um estado de espírito mais positivo. Além disso, sorrir também pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. A contração dos músculos faciais ao sorrir envia um sinal ao cérebro de que você está se sentindo bem, o que pode ajudar a diminuir a resposta ao estresse. Estudos científicos têm mostrado que sorrir, mesmo quando não estamos necessariamente felizes, pode ter efeitos positivos no humor e no bem-estar geral. Além disso, sorrir é contagioso e pode gerar uma resposta positiva nas pessoas ao seu redor, contribuindo para interações sociais mais agradáveis. Então, às vezes, nem se trata de darmos um sorriso falso para alguém, mas sim se trata de criarmos, ou no caso, mudarmos a nossa mentalidade a partir de algo externo, a partir do nosso sorriso. E isso pode ser feito de um jeito mais simples do que você pensa. Ao invés de esperar estímulos naturais e externos para sorrir, comece a verificar a sua expressão, sempre que você se lembrar disso. Repare se o seu maxilar está travado e imediatamente o destrave e o deixe relaxado. Veja também se a sua testa e sobrancelha estão franzidas, sem nenhum motivo aparente, e substitua essa expressão séria por uma mais leve. Veja bem, é comprovado que isso já começa a fazer efeito em seu humor, ou seja, algo externo influencia totalmente o seu interior. Ao reparar em como o seu exterior interfere em seu interior, você pode começar a procurar maneiras de se sentir mais leve, mais bem-humorado e menos tensionado. O que acontece conosco é que, muitas vezes, nós nos esquecemos de sorrir. Ou melhor dizendo, nós não nos permitimos sorrir.
E ao invés de aproveitarmos aquilo que está bem diante de nós, preferimos manter a nossa expressão fechada e não damos o braço a torcer para nada de bom que acontece em nossa vida. Você já reparou em como algumas pessoas sempre estão reclamando quando as coisas não estão do jeito que elas queriam? Mas você também já reparou que essas mesmas pessoas, mesmo quando tudo está bem, e mesmo que elas estejam vivendo o melhor momento da vida delas, ainda assim elas continuam com uma expressão severa e continuam a reclamar, mesmo que seja em um tom de brincadeira? A verdade é que algumas pessoas lutam contra a felicidade e lutam contra o sorriso. Essa resistência à felicidade pode ser o reflexo de experiências passadas, medos, inseguranças ou simplesmente o hábito de se concentrar nas coisas negativas da vida. No entanto, ao optar por não sorrir e não permitir a entrada da alegria em suas vidas, essas pessoas estão perdendo a chance de vivenciar momentos de plenitude e bem-estar. É importante compreender que sorrir não significa ignorar os desafios ou negar a existência de problemas. O sorriso não é uma máscara para esconder a realidade, mas sim uma forma de encará-la de maneira mais positiva. Quando sorrimos, estamos fortalecendo nossa resiliência emocional e abrindo espaço para encontrar soluções, mesmo diante das dificuldades. O sorriso não apaga os problemas, mas nos capacita a lidar com eles de maneira mais equilibrada e otimista. Além disso, ao sorrir, transmitimos uma mensagem positiva aos outros ao nosso redor. O sorriso é uma linguagem universal, que pode criar conexões e estabelecer um ambiente mais acolhedor e amigável. Muitas vezes, um simples sorriso pode fazer a diferença na vida de alguém, levando conforto, encorajamento e alegria. Portanto, ao invés de lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso, é importante praticar a gratidão e abrir-se para as pequenas alegrias do dia a dia. Cultivar o hábito de sorrir, mesmo nos momentos mais desafiadores, pode transformar a nossa perspectiva e permitir que vivamos uma vida mais plena e satisfatória. Não precisamos esperar que algo extraordinário aconteça para sorrir. Podemos escolher sorrir a qualquer momento. Então, da próxima vez que se pegar com a expressão séria ou reclamando sem motivo, faça um esforço consciente para mudar isso. Sorria para si mesmo e para os outros. Lembre-se de que o sorriso é um presente que você pode dar a si mesmo e àqueles que te cercam. Permita-se ser feliz e espalhar alegria pelo mundo. Não precisamos lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso. Ao contrário, devemos abraçar a oportunidade de sorrir e permitir que a alegria faça parte de nossas vidas. Um simples sorriso pode ter um impacto profundo em nosso bem-estar físico e emocional, além de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Então, não tenha medo de sorrir e descubra o poder transformador que esse simples gesto pode ter na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Entenda e lide com a sua ansiedade. Quando estamos sentindo algum tipo de dor, por exemplo, quando fraturamos e quebramos alguma parte do nosso corpo, ouvir a frase "você não é o único que já sentiu essa dor antes" não adianta muito, pois isso não faz com que a dor seja aliviada ou com que ela pare.
Só que é reconfortante alguém que já passou por esse mesmo tipo de dor nos dizer: eu sei que está doendo agora, mas isso vai passar. Veja só, eu já passei por isso e sobrevivi. Dito isso, entenda o seguinte: você não está sozinho. E não precisa achar que você luta só na batalha contra a ansiedade. Nós vamos conseguir vencer, pois outros ao nosso redor que passam pela mesma luta têm conseguido e avançado. Podemos nos inspirar nessas pessoas e avançar, até que um dia, quem sabe, serviremos de exemplos para outros guerreiros na batalha contra a ansiedade. Seja um membro do nosso canal e ajude esse projeto a crescer. Por R$ 2,99 você se torna um apoiador e tem acesso a benefícios exclusivos. E por R$ 7,99 você se torna um apoiador premium e recebe esses mesmos benefícios e ainda ganha acesso a vídeos exclusivos que serão postados semanalmente. O link para se tornar um apoiador vai estar na descrição e nos comentários desse vídeo. Certa vez, enquanto eu assistia a um documentário, eu ouvi o relato de uma garota que enfrenta problemas com a ansiedade. Quando criança, ela tinha medo de trovões e relâmpagos, e esse medo se manifestava em momentos de grande tempestade. Infelizmente, ela morava em um local onde havia chuvas intensas com frequência, e por isso a sua mãe decidiu fazer algo para ajudá-la. A mãe dela a presenteou com um livro, cujo nome eu não me lembro muito bem, mas era algo do tipo: tudo o que você precisa saber sobre raios e trovões. A mãe dela a aconselhou da seguinte maneira: nós só tememos aquilo que não conhecemos. Por isso, quanto mais você souber sobre o que te amedronta, menos medo você terá. Essa história nos traz uma lição muito valiosa quando se trata de lidar com a ansiedade. Assim como o medo dos trovões e relâmpagos diminuiu à medida que a garota aprendeu mais sobre eles, nós também podemos diminuir a intensidade da nossa ansiedade ao entendermos melhor o que a causa e como ela afeta os nossos pensamentos e as nossas emoções. A ansiedade muitas vezes surge logo após o nosso contato com algumas pessoas, pois de alguma forma, algumas relações fazem com que a gente se compare e se diminua. E infelizmente, algumas pessoas causam isso em nós, sem nem ter essa intenção. A ansiedade às vezes surge após termos um acesso de raiva e acabarmos falando ou agindo de maneira explosiva, nos causando uma instantânea frustração, principalmente quando agimos ou falamos dessa forma com aqueles que mais amamos. Existem também momentos em que a nossa ansiedade surge pela preocupação com o nosso futuro, assim também como ela surge com a nossa preocupação com o passado. Enfim, eu citei alguns exemplos de situações que podem nos causar ansiedade, com o intuito de que você possa se identificar com algumas delas, ou quem sabe, que você possa refletir um pouco e descobrir por si próprio qual a causa da sua ansiedade. Esses momentos de autorreflexão são de extrema importância para aqueles que estão buscando maneiras de enfrentar da melhor forma possível a ansiedade. Quando nós refletimos, mas aqui eu falo de uma verdadeira reflexão, aquela que tiramos um tempo para pensar mesmo, sabe? Em silêncio ou com o máximo de silêncio que conseguimos. Não aquele tipo de reflexão que surge enquanto conversamos com nossos amigos ou aquelas frases reflexivas e inspiradoras que lemos nas redes sociais.
quando nós refletimos de verdade, nós permitimos que o nosso interior seja iluminado com a luz do autoconhecimento. E esse é o primeiro grande passo para entendermos melhor a causa da nossa ansiedade. E a partir daí, podermos lidar com ela. À medida que exploramos mais profundamente os nossos padrões de pensamento e comportamento, começamos a identificar gatilhos específicos que desencadeiam a ansiedade em nossas vidas. Ao entender esses gatilhos, ganhamos a capacidade de antecipar e, consequentemente, elaborar melhor nossas reações. E isso não significa que a ansiedade vai desaparecer completamente, mas sim que estaremos mais bem equipados para enfrentá-la quando ela surgir. E a vida é feita disso, de progresso, de crescimento, de uma longa caminhada, que apesar de extensa, só pode ser feita de um único jeito, que é dando um passo de cada vez. Não viva reagindo com raiva. Vamos ser honestos, é bem mais fácil agir com raiva. É bem mais simples viver sempre no limite da paciência e sempre responder de forma agressiva a qualquer situação conflitante. Afinal, para isso, a gente nem precisa pensar muito. Só precisa deixar o piloto automático ligado. Porque o nosso jeito normal é esse mesmo, estressado, cheio de raiva e impaciente. No entanto, a gente nunca se sente bem depois de um momento de explosão, não é mesmo? Principalmente quando a gente explode com alguém que a gente ama e que também nos ama. Por isso, agir com paciência, pensar 2 vezes antes de falar e se avaliar constantemente é a melhor forma de viver. Porque faz bem para quem está por perto da gente e para nós mesmos. A raiva é o primeiro impulso que vem para a gente na maioria das situações. Nós fomos ensinados a agir desse jeito. E não foi de um jeito claro. Ou seja, ninguém chegou para nós, quando nós éramos crianças, e disse: seja uma pessoa raivosa e impulsiva. Mas convivendo com outras pessoas, nós aprendemos a agir dessa maneira. E isso é tão comum para todo mundo que, se você fizer um teste simples no seu dia a dia, você vai perceber. Por exemplo, tenta chegar em um lugar com pessoas que não se conhecem, por exemplo, uma fila ou um ponto de ônibus, e elogie alguma coisa, do tipo: nossa, que árvore bonita ali do outro lado da rua. Ou, olha como esse dia está bonito. E espera por algum comentário positivo. O que vai acontecer logo depois? Vai ficar um silêncio constrangedor. Agora, tente reclamar de alguma coisa, de qualquer coisa, do preço da passagem, do clima, reclamar de ter acordado cedo demais ou de ter acordado tarde demais, enfim, qualquer reclamação. Pode ter certeza que vai começar uma conversa. Você entende? O mau humor é fácil de acessar, assim como a raiva. O difícil mesmo é encontrar a alegria, o bom humor e a sabedoria quando surge uma situação conflitante no nosso caminho. Nós precisamos fazer um esforço extra para não responder com um comentário chato ou um olhar de desprezo na mesma moeda, e agir de um jeito completamente diferente do que fizeram com a gente, interrompendo assim um ciclo que só Deus sabe quanto tempo poderia durar se a gente seguisse nele. A raiva é como um amigo antigo que sempre aparece sem ser convidado, pronto para assumir o controle quando a gente menos espera. Essa reação rápida
pode até nos aliviar momentaneamente, mas no final das contas deixa um gosto amargo de arrependimento e cansaço emocional. Muitas vezes a gente nem considera a opção de escolher uma resposta mais pensada, uma atitude que poderia desarmar situações tensas e evitar estragos irreversíveis nos nossos relacionamentos. Imagine você numa situação em que está lidando com um problema no trabalho. A primeira reação pode ser culpar os outros, ressaltando as falhas e as fraquezas deles. Isso parece normal, não é? Só que, se a gente parar para pensar, agir com raiva só vai piorar o conflito e criar um ambiente hostil. Em vez disso, que tal dar um passo atrás? Respirar fundo e considerar o ponto de vista do outro lado. Pode ser que tenha razões que você não conheça ou fatores externos que influenciaram a situação. Ao agir com paciência e empatia, você não só resolve o problema de forma mais eficaz, como também fortalece os laços com seus colegas. É verdade que reprimir a raiva não é a solução, porque isso pode levar a uma explosão ainda maior depois. No entanto, encontrar maneiras saudáveis de lidar com a raiva é crucial. Uma abordagem inteligente é permitir-se sentir a emoção, mas não agir imediatamente. Dá a você mesmo um momento para processar seus sentimentos antes de responder. Pode ser dar um passeio, meditar ou apenas contar até 10. Esse intervalo rápido muitas vezes é suficiente para evitar que a raiva o domine e permitir que você responda de um jeito mais equilibrado. Também é importante reconhecer que, muitas vezes, a raiva esconde outras emoções mais profundas, como tristeza, frustração ou medo. Explorar essas emoções que estão por baixo pode te ajudar a entender melhor por que você está reagindo de certa maneira e permitir uma abordagem mais compreensiva consigo mesmo e com os outros. Portanto, da próxima vez que a raiva aparecer, lembre-se que você tem o poder de escolher como responder. É um exercício constante de autoconsciência e autodisciplina, mas os resultados são valiosos. Vão além de somente evitar um conflito. Agindo com paciência e com empatia, você se torna um agente de transformação, quebrando o ciclo de impulsos negativos e criando um ambiente de respeito, compreensão e crescimento mútuo. E lembre-se, cada momento de escolha é uma chance de caminhar rumo a uma vida mais harmoniosa e a relações mais saudáveis. Se você ouviu até aqui, escreva essa frase que eu vou sugerir aqui nos comentários. Eu não vou agir com raiva. Lembre-se que o seu comentário pode inspirar outras pessoas. Até o nosso próximo vídeo.